Olá, meus amores. Como é que vocês estão segundo ano? Tudo bem? Estão compreendendo os conteúdos direitinho? Que maravilha! E hoje nós temos a nossa videoaula de língua portuguesa e a nossa videoaula de história também. Essa videoaula de agora é a nossa videoaula de língua portuguesa, onde nós vamos abordar um conteúdo novo, mas um conteúdo que vocês já conhecem, certo? Um conteúdo simples, mas, como vocês sabem, que qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato comigo, tanto pelo nosso WhatsApp quanto no nosso atendimento, certo? À tarde, de 2 às 3. E hoje nós vamos aqui para o língua portuguesa. O que será que nós vamos trabalhar em língua portuguesa? Na segunda-feira, nós trabalhamos a interpretação de um texto, que era A Formiga e a Neve. Foi verdade? Isso mesmo. Nós trabalhamos a interpretação e o vocabulário de palavras que tinha no texto. Hoje nós vamos para a parte gramatical, a parte de gramática. E vamos lá para os nossos slides para que vocês possam descobrir logo sobre o que é que nós vamos abordar na nossa videoaula de hoje. Amanhã, como vocês sabem, quinta-feira, feriado. Então, aproveitem hoje para assistir às aulas e fazer as atividades para amanhã vocês assistirem aquele filme com a família, comer pipocas, brincar em casa com os pais de vocês. Então, vamos lá para os slides. Vou aqui aumentar a tela, certo? Língua portuguesa, professora Regiane, segundo ano, 2 de junho de 2021. O nosso conteúdo de hoje é esse, gente. Olha só, substantivo comum e próprio. Tia, mas eu vi isso daí. Mas eu não lembro, não, tio, o que é que significa e como é que eu classifico. Se ele é comum ou se ele é próprio. Eu não lembro. Não tem problema, gente. Vocês vão lembrar agora nessa aula de hoje. Vocês vão ver aqui sobre o que é que nós vamos abordar nesse substantivo comum e próprio. Se vocês também quiserem, certo? Isso está na página 103 do livro de língua portuguesa de vocês. Então, vocês podem estar observando ele também aqui. Substantivo é tudo que nomeia as coisas em geral. Substantivo é tudo que pode ser visto, pego ou sentido. Então, tudo que está ao nosso redor, gente, é um substantivo. Uma caneta, um caderno, um notebook, a televisão, sofá. Tudo isso são substantivos quando nós temos aqui a palavrinha que representa eles. E nós temos a classificação. Se esse substantivo ele é comum ou se esse substantivo ele é próprio. Mas como é que eu vou saber, tia? Vamos lá. Substantivo comum é a primeira classificação que vocês vão conhecer. Substantivo comum é aquele que designa os seres de uma espécie de forma genérica. Por exemplo, pedra, computador, cachorro, homem, caderno. Os que eu falei para vocês também, sofá, televisão, todos esses são substantivos comuns. Menino, criança, são substantivos comuns. Aqui nós temos o substantivo comum que trata de pessoas, por exemplo, que eu falei, menino, criança. Isso é trabalhado escrito com um substantivo comum. Objetos, caderno, caneta, lousa, livro, lápis, televisão, sofá, são objetos. Animais, cachorro, gato, galinha, leão, sapo, cobra. Lugares, praça, casa. Tudo isso, gente, é trabalhado como substantivos comuns, onde nós podemos observar aqui, certo? E o substantivo próprio, tia? Ele trabalha o quê? O substantivo próprio é aquele que designa um ser específico, determinado, individualizando. Por exemplo, Max, Londrina,
Dilson, Esther. O substantivo próprio sempre deve ser escrito com letra maiúscula. Então, gente, o substantivo próprio, ele foi trabalhado aqui com nome de pessoa, nome de lugar. E vocês vão já observar também, da mesma forma que nós observamos no substantivo comum, alguns exemplos de substantivos próprios. Nomes próprios de pessoas. Tia Mais Látia disse que pessoa era substantivo comum. Mas olha só o que foi que eu trabalhei lá no substantivo comum em pessoa. Menino, criança, menina. Aqui, nessas pessoas, no substantivo próprio, nós vamos trabalhar o nome. Regiane, Joaquim, Silmara. Nomes de pessoas. Então, quando nós temos o nome de alguma pessoa, nós temos aqui um substantivo próprio. Nome de cidade, Fortaleza. A nossa cidade aqui, a minha cidade é Fortaleza. Então, eu coloco aqui, certo? Como um substantivo próprio. Nomes de rua. Rua Jaçanaú, Rua Barros de Carvalho. São nomes de ruas que Rua Jardim Colares, que é a rua da nossa escola. Então, o nome dessas ruas é um substantivo próprio. Nomes de avenidas, Avenida Osório de Paiva. Nomes de países, Brasil. Nomes de animais. Como assim tinha nomes de animais? A tia disse que animais é cachorro, gato, sapo. São substantivos comuns. Mas aqui nós damos, certo, gente? Quando nós temos algum animal de estimação, nós damos nome a ele, não damos? Então, o nome que nós demos a esse animal de estimação é um nome próprio, um substantivo próprio. Por exemplo, eu tenho um cachorro e o nome dele é Shake. Esse Shake é um substantivo próprio. Por quê? Porque ele define que aquele cachorro ali, ele é o Shake. Eu posso ter vários cachorros. São substantivos comuns. Mas aquele cachorro ali, ele é chamado de Shake. Então, é um nome que eu dei a ele, é o nome daquele animal. Então, é também um substantivo próprio, o nome Shake. E nome de escolas também aqui. Centro Educacional Trem da Alegria. É um nome próprio. Coloquei aqui para vocês. Os substantivos comuns são escritos com letra minúscula. Então, quando vocês tiverem um substantivo comum, eles são escritos com letra minúscula. Vamos ler junto comigo aqui, certo? Observem aí e leiam junto, certo, gente? É importante que vocês participem, principalmente nesses momentos de leitura. Como vocês sabem, a leitura é muito importante. Cachorro, substantivo comum. Casa, substantivo comum. Livro, substantivo comum. Sapato, substantivo comum. Janela, também substantivo comum. Observem a primeira letra de cada uma dessas palavras. O C de cachorro, o C de casa, o L de livro, o S de sapato e o J de janela. O que é que vocês observam? Que todos eles são escritos com letra minúscula. Então, essa é a característica dos substantivos comuns também, certo? Porque o substantivo comum é aquele que generaliza e ele é escrito com letra minúscula. Os substantivos próprios são escritos com letra maiúscula. Por isso que nós trabalhamos lá no início do ano no emprego das letras maiúsculas e minúsculas. E onde é que nós empregávamos a letra maiúscula? Em nomes de pessoas, nomes de lugares, nomes de cidades, nomes dados a animais de estimação. Em todos esses, nós trabalhamos a letra maiúscula. Por quê? Agora nós estamos descobrindo o porquê que eles devem ser escritos com letra maiúscula. Porque eles são substantivos próprios. Aqui nós temos o exemplo. Janaína, que é o nome de uma pessoa. Fortaleza, nome da nossa cidade.
Osório de Paiva, o nome de uma avenida. José de Alencar é o nome de uma praça, gente. Então, olha só, a praça ela é um substantivo comum. Mas aqui nós temos a praça José de Alencar. Então, é substantivo próprio. E aqui nós temos o nome da nossa escola, Centro Educacional Trem da Alegria, também como substantivo próprio, como eu já tinha falado para vocês. E vocês observando o início dessas palavras, vocês observam que elas têm aí a letra maiúscula. Agora nós vamos fazer um joguinho com vocês. Vocês vão ter que observar aqui. Em qual dos itens existe apenas substantivos próprios? Item A, Juliana Joaquim, casa Adalberto. Item B, Sérgio, Mariana, Laura, livro. Item C, Thaís, Lúcia, Rita, Brasil. E o item D, lapiseira, Ceará, computador, Serafim. Qual dos itens A, B, C ou D tem apenas substantivos próprios? Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Conseguiram identificar? Isso mesmo. Quem disse que era a letra C, acertou. Nós temos aí Thaís, que é o nome de uma pessoa, Lúcia também, Rita também e Brasil, que é o nome do nosso país. Então, quem disse aí a letra C, acertou. Agora, nós vamos querer saber em qual dos itens nós temos aqui apenas substantivos comuns. Vamos lá? Item A, brinquedo, janela, lousa, Luiz. Item D, carro, rede, caderno, flor. Item C, Margarida, Mônica, Cebolinha, Cascão. E o item D, robô, televisão, Amazônia e porta. Vamos lá? 5 segundinhos para você dizer para mim qual é o item que tem apenas substantivos comuns. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Qual é o item que tem apenas substantivos comuns? A, B, C ou D? Item B. Nós temos aí as palavras carro, rede, caderno e flor. Apenas substantivos comuns. Vamos encontrar a palavra intrusa no grupo abaixo. Nós temos que descobrir se esse grupo ele tem a maioria com substantivos comuns ou a maioria com substantivos próprios. Primeiro, nós temos que observar isso. Vamos ler as palavras juntos. Sapato, abacaxi, livro, Janaína, sapoti, açaí, teclado, flor, quadro, carrinho, porta, piscina. A maioria desses substantivos, dessas palavras, eles são comuns ou eles são próprios? Digam aí para mim. Substantivos comuns. E qual desses substantivos aí é o substantivo próprio que está no grupo errado? Qual dessas palavras é um substantivo próprio? A palavra Janaína. Muito bem, parabéns. Estavam prestando atenção, hein? Ótimo. Tinha mais a palavra carrinho? Também tem letra maiúscula. Por quê? Porque a tia colocou aí para ver se vocês iam conseguir realmente acertar. Como vocês sabem, a palavra carrinho é uma palavra comum. Então, ela está com a escrita errada. Ela deveria ter sido escrita com C
minúsculo. Mas como vocês sabiam que as palavras, os substantivos próprios têm letra maiúscula, eu coloquei aí para ver se vocês conseguiam realmente acertar que Janaína era o substantivo próprio e não carrinho. E vocês acertaram. Então, ótimo. E aqui eu tenho um exemplo de palavras, certo? Iguais, com a mesma escrita, a mesma grafia, mas uma é substantivo próprio e a outra é substantivo comum. A primeira nós temos Rosa. Rosa foi ao supermercado. Rosa aí é o nome de uma pessoa, o nome de uma mulher. E temos também o tipo de flor rosa, que é aí essa segunda palavra escrita com letra minúscula, desculpa. O exemplo, a rosa é cheirosa. Então, nós temos aqui duas palavras com a mesma grafia, mas que uma é substantivo próprio, por ser o nome de uma pessoa, e a outra é um substantivo comum. Aqui nós temos também o grupo 1, Fafá, Córdoba, Marta, Miguel, Espanha, Rafael. Esse grupo, ele tem apenas substantivos próprios, isso mesmo. E o grupo 2, Canetinha, Leão, Tesoura, Amor, Praça, Terra, Pasto, Gorila, Calor. Esse grupo, ele tem apenas substantivos comuns, isso mesmo. Aqui eu tenho um exemplo certo para nós finalizarmos aqui. Eu tenho uma frase. Eu vi a Alpha Centauri A pelo telescópio. Alpha Centauri A é o nome de uma estrela. Na frase, Alpha Centauri A é um substantivo próprio, por isso está escrito com letra maiúscula. Foi aí nomeado uma coisa. Especifica essa coisa em relação às outras da mesma categoria. Por exemplo, apenas essa estrela aí chama-se Alpha Centauri A. Por isso, ela é um nome próprio. Trata-se do nome próprio daquela estrela. Por isso, é escrito com letra maiúscula. E telescópio, por sua vez, é um substantivo comum, pois é uma palavra usada para qualquer telescópio. Então, vocês observam aqui nessa frase que nós observamos substantivos próprios e substantivo comum. O substantivo comum seria aí o telescópio, que serve para qualquer telescópio. Já o nome Alpha Centauri A é o nome apenas de uma estrela. As outras estrelas não têm esse nome. Por isso que esse nome é um nome próprio. E agora nós vamos para as nossas atividades de hoje. Vamos lá. As atividades de hoje estão na página 105 e 106. No quadro abaixo, escreva o que se pede. Seu nome, o nome do país onde você mora, nome do estado onde você mora, nome da cidade onde você mora, um brinquedo do qual você gosta, uma fruta da qual você gosta, e um animal do qual você gosta. Observem qual desses itens você vai escrever com letra maiúscula e qual deles você vai escrever com letra minúscula. Qual deles é um substantivo próprio e qual deles é um substantivo comum. Segunda, ainda observando o quadro acima, tente explicar por que algumas palavras começam com letra maiúscula e outras começam com letra minúscula. Isso aqui você já sabe. Terceira, complete as frases abaixo com substantivos próprios. Clarice tem um gatinho chamado... É a cidade onde eu moro, no estado C. O meu professor chama-se D. O nome do seu pai é e da sua mãe. Quarta, observe a imagem abaixo. Nós temos aí uma imagem, certo? Vocês podem observar na página 106. Responda. Escolha 10 substantivos comuns na cena e escreva-os abaixo. Então, você vai ter que achar 10 substantivos comuns. 10, tá certo? Você vai escrever o nome de cada um deles.
E o item B, escreva 3 substantivos próprios para nomear 3 substantivos comuns da cena. Então, na cena, nós temos os substantivos comuns. Vocês vão escolher 3 deles e vão nomeá-los com substantivos próprios, certo? Trabalhando aqui o substantivo comum e o substantivo próprio da nossa videoaula. Então, capriche nas atividades, certo, gente? Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Um grande beijo e até a nossa aula de história. Não percam! Tchau, tchau!